Nós vamos falar sobre microcirurgia e reimplantes. Vejam, a situação é bastante, uma situação bastante traumática, né, por parte do paciente, quando ele se depara com lesões graves, como a gente observa aqui, uma lesão no nível da mão, né, aqui com amputação completa, os dedos totalmente separados, sendo trazidos, né, em separados do paciente, e os desafios com relação à parte cirúrgica em fazermos o reimplante, né, ou a revascularização, dependendo do tipo de lesão que aqui se apresenta. E com a necessidade de conhecimentos, de instrumental adequado, de equipe treinada, da parte de microcirurgia. Avaliando do ponto de vista estatístico, nos chama a atenção, por exemplo, que nos Estados Unidos existe cerca de 100 mil amputações por ano, sendo que 30% dessas amputações, pelo aspecto do segmento que é amputado, haveria condições para reimplante nessas amputações. E o Brasil, a gente não tem dados, né, específicos aqui no Brasil, mas se sabe que cada vez mais nós temos colegas, tanto na área da cirurgia plástica quanto na área da ortopedia, que se dedicam a um estudo maior e a uma melhor formação e capacitação nessa parte que envolve a microcirurgia. Eu gostaria, nessa parte inicial, lembrar o meu início da minha formação, quando tive o privilégio de poder acompanhar, por exemplo, no caso de alguns pioneiros aqui no Brasil, né, na área de reimplante, de microcirurgia, como a doutora Cirlei Rinaldi, que faleceu depois, né, em um acidente automobilístico, mas que era um grande nome lá no Sul, que trabalhando com a parte de microcirurgia, tive a oportunidade de acompanhar ainda durante o meu 4º ano de medicina. E também o professor Roberto Shen, que foi um dos pioneiros na parte de reimplantes e de microcirurgia dentro do nosso estado, lá também no Sul, e que a gente sabe do falecimento dele naquele voo trágico aí da companhia aquela francesa, quando caiu durante o voo sobre o Atlântico, né, da Air France. Mas ele era um grande cirurgião e tive o privilégio também de acompanhá-lo. E também, não falando só de pessoas que trabalham na área, né, e trabalharam na área de microcirurgia, fazendo a história da microcirurgia no nosso país, eu tive o prazer também no início da minha residência em acompanhar o Dr. Ronaldo Carneiro, um grande cirurgião dentro desta área e que hoje está nos Estados Unidos, né, gerenciando lá nos Estados Unidos já há muitos anos, né, a parte de microcirurgia, né, e essa parte voltada para reimplantes. Então, isso me dá um grande prazer falar sobre esse passado e esse entusiasmo, né, com relação a esses tipos de lesão que são um desafio ainda para o ortopedista, um desafio para quem está ali junto do trauma, e não é infrequente você estar num PS e se deparar com lesões, né, graves, né, com amputações, e que muitas vezes, se você estiver num centro afastado, não tiver condições de reimplante, esses pacientes são automaticamente fadados a ter como resultado a amputação pura e simples. E quando você tem a possibilidade da microcirurgia, isso você pode dar, quem sabe, melhor resultado, uma melhor função para esses pacientes. Enfim, esse seria o objetivo. Com relação à parte histórica ainda, né, nós temos que todo esse todo esse avanço na área de microcirurgia, ele começa a acontecer praticamente por volta de 1950, né, no final dos anos 50, do século passado, com os avanços em termos da parte óptica, da parte de desenvolvimento, né, de microscópios cirúrgicos, e também com a melhoria, né, da miniaturização, se a gente pode assim dizer, da parte que envolve a sutura propriamente dita, com agulhas, né, de tamanho bastante reduzidos para serem usados sob microscópios, também com a relação da parte do material de sutura, fios, enfim, todo esse trabalho, né, ele tem
um início nesse final dos anos 50, né, início dos anos 60, com várias equipes tentando, né, inicialmente fazendo experiência,